Boa tarde a todos, dos companheiros da TV Roda de Conversa, na pessoa de Pádua, a quem eu quero saudar os demais companheiros. E a todos aqueles que nos veem nesse momento. Pádua, nós nos vimos antes da eleição. Hoje nós estamos voltando com a vitória, alguns dizem muito apertada, eu não digo, porque nós não vencemos um candidato, nós vencemos um esquema, um aparelho de Estado. Não foi fácil, porque todas as forças de Estado, o Ministério e tudo, se conjugaram contra nós. E hoje nós estamos aqui de volta contando a história. Ainda vocês falavam aí na chamada, a respeito da questão do que chamaram de greve. Eu queria discordar desse termo, porque eu acho que greve é aquela que você faz quando você tem uma pauta de reivindicações. Por exemplo, se você tem luta por melhores salários, você faz uma greve por melhores salários, faz uma greve por melhores condições de trabalho, faz uma greve por melhores condições de saúde, melhores condições de transporte e assim por diante. Esta não tem uma pauta. Eu via hoje a declaração de uma senhora que já foi, uma deputada que já foi ministra. Ela dizia a primeira vez que ela viu uma greve reivindicando falta de voto. É uma greve por conta de voto, da falta de voto, né? Outros já dizem que se o Brasil perder a Copa, a gente faz uma greve para ver se consegue a taça de volta e ver se a moda pega. Pois bem, eu não entendo. Hoje eu recorri a um companheiro, amigo, que é psicólogo, perguntando a ele para ele me dar uma definição que é aquilo, o que é que significa aquilo ali. E nós chegamos à conclusão que a gente está diante de um grupo neofascista, de identidade, de problema sério psicológico, né? Até porque você vê, eles não têm pauta, aparentemente não tem vanguarda de luta, mas a luta existe e eles vêm para a rua. Quer dizer, está se esvaziando? Tá, porque o movimento paredista ele não suporta muito tempo, e a gente que já militou e já foi dirigente sindical sabe disso. Você não pode conduzir uma greve, segurar ela por muito tempo, até porque ela vai se esvaziando naturalmente. Mas, inclusive economicamente, né? Mas como eles têm um suporte financeiro, tem empresários aí pequenos, inclusive para minha surpresa, pequenos empresários, vendedor até de lajota, de pré-moldado, de besteira, coisa, a remédio que é fornecedor, é abastecedor daquilo ali. A segunda coisa que me preocupa nesse momento, agora, a essas alturas, o governo está instalado, Bolsonaro é um ex-futuro presidente em exercício. É um ex-futuro presidente em exercício. Ele, a essas alturas, está havendo a COP lá no Egito, já começou. Lula, pelo que eu ouvi através do rádio, deverá estar viajando para lá, mandou alguém que foi representá-lo, não é? E deverá estar viajando para lá, já representando o Brasil. A receptividade internacional, a acolhida internacional, a vitória foi simplesmente consagradora. Quer dizer, já restabeleceu-se o fundo alemão de meio ambiente, diversos organismos de meio ambiente que haviam deixado de contribuir por conta da devastação na Amazônia, voltaram e estão chegando de volta, e ele com o discurso de que quer recolocar o Brasil na posição adequada de defesa da sustentabilidade, que isso é um interesse da humanidade, não é um interesse apenas do Brasil, não é? E está agora na discussão, ainda não começou, e já sofre, Pádua, aquelas pressões veladas do parlamento. O parlamento já quer enquadrar Lula antes dele tomar posse.
Quer dizer, já vem com pautas, para ele conseguir o Lira chegou hoje com uma pauta a carregar, colocou a pauta na mesa, vamos votar em tudo, desde que não mexa nisso ou naquilo, no simples, ou não mexa no orçamento secreto, ou outras coisas mais, que foi muito debatido e criticado durante a campanha. Eu lia hoje uma matéria atribuída a Márcio Postman. Eu conheci Márcio Postman quando eu era diretor do DIEESE Nacional. Márcio Postman é um gaúcho, se eu não me engano, de Venâncio Aires, a cidade dele, e ele era o representante do DIEESE lá no Rio Grande do Sul. Muito habilidoso, muito aparelhado como economista. Ele depois abandonou o DIEESE e hoje é professor da Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, do IPEA, e hoje é daquela Fundação Lula. E ele falando sobre a economia, ele dizendo que o ministro da Finanças, ele deve estar sintonizado com a política do governo a quem ele serve. É lógico, é evidente. Padre, antes de eu entrar no programa, eu fui dar uma reprise procurando quem era o ministro das Finanças da Fazenda de Getúlio Vargas. Ninguém ouvia falar, porque o estadista era Getúlio Vargas. Ele vinha atrás de Vargas com a política que ele combinou com o povo nos palanques. Cruz e Souza, se eu não me engano, Souza, não sei, fulano de tal, que era o ministro de Getúlio. O de Juscelino, que foi o outro grande governante, os dois mais expressivos, foi ele e Getúlio, era Horácio Laffer. A partir do golpe militar, começaram os economistas tomarem conta do governo. Otávio Gouveia de Bulhões, Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen, e aí veio, né? Aí, a essas alturas, o político, o presidente da República, que foi eleito, que tem a legitimidade, o que é eleito pelo povo, ele foi perdendo em essência para o ministro das Finanças. Bolsonaro ninguém fala, né? Porque Bolsonaro, o Paulo Guedes deitou e rolou. Deitou e rolou no ministério, até porque ele foi nomeado pelos grupos que apoiavam, que promoveram, estavam envolvidos na questão do golpe, para tirar Dilma. E eles, a fatura foi aquela. A fatura que foi cobrada foi aquela. Então eu acho que a gente vai ter alguns problemas, mas ele vai resolver. Ele mexeu em duas coisas. Disse, olha, a tabela do imposto de renda, você sabe disso, Pado? Desde o governo de Temer não era mexida. Então ele disse, não, eu vou elevar para 5 salários mínimos. Vou corrigir até 5 salários mínimos, porque nós estamos, nesses dias, nós vamos tirando, cobrando o imposto de renda de quem recebe o Bolsa Família. Nesses dias vai estar cobrando desse jeito, que ela veio descendo, veio se achatando, até chegar a esse ponto, né? Então eu acho que é uma das promessas dele que eu acho que ele fez correto. A segunda delas é a questão do salário mínimo acima da inflação, porque eu recordo, eu vou repetir aqui, se eu não me engano eu falei isso na reunião passada, na nossa conversa passada, a gente acompanhou muito tempo Paulo Paim pedindo, clamando para que o salário mínimo fosse de $100. Ele era $70 mais ou menos na gestão de Itamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso. E no governo Lula o salário mínimo chegou a $370. Quer dizer, foi quando a gente começou a ver os aeroportos cheios de pessoas da classe C, D e E. Foi quando a gente começou a ver a população pobre a ter condições de adquirir a linha branca, que é a chamada linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas, comprar um carrinho para poder passar o fim de semana com a família e andar de avião, né? Andar de avião, inclusive, diante do bochicho e do beicinho de muita gente que às vezes eu viajava para Brasília nesse período no exercício de meu mistério, né? E eu observava a cara de enjoo que eles faziam quando algum daqueles pobres, humildes, se sentava próximo deles. Aí eles já ficavam torcendo a cabeça porque não queria ver aquilo ali, tava demais. Então, aquilo ali foi possível porque aquela crise de 2008, que o Brasil atravessou abraçada.
Porque ele ativou o mercado interno. Ele não ficou dependendo só do mercado interno, externo, aliás. Aí a gente que vem perdendo em industrialização, cada vez mais dependente do agronegócio. Porque hoje a nossa pauta de exportação é toda ela de commodity. Quando chegou a pandemia, você deve estar lembrado, Paulo, e os telespectadores que nos veem nesse momento, eles devem estar lembrados que quando a pandemia chegou, a gente teve que importar luva farmacêutica. Quer dizer, isso é inconcebível. No ano de 2000, a nossa indústria era mais pujante do que a indústria da China. Era mais forte do que o parque industrial chinês. Quando o Lula assumiu da outra vez, vão recuperar a indústria naval. Eu acho que todos se lembram disso. Não faz tanto tempo. Vou recuperar a indústria naval. Que era porque a Petrobras iria passar a comprar as plataformas, encomendar as plataformas aqui no próprio solo brasileiro. Eu fui visitar um petroleiro sendo colocado na água aqui em Recife, o instrumento que conserta navio e indústria naval. Aí o estaleiro de Pernambuco. Eu assisti um navio sendo colocado na água, um daqui para comprou a frota da Petrobras. Na medida que a Petrobras foi desativando as refinarias, que foi vendendo as refinarias, e ele agora está correndo, ele está às carreiras, eu acredito que não vai poder fazer, não é possível que esses deputados estão aí permitam. Ele andava para dar as carreiras, você deve ter visto, atrás da privatização do posto de Itajaí. O porto, a área portuária de Itajaí. Itajaí é por onde escoa toda a produção de Chapecó, onde vem entubado, aquele negócio de linguiça, frango, porco, aves e etc. Além da produção graneleira que Santa Catarina tem em menor escala. Isso estava a carreira para ser feito. E a antecipação com 60% a mais dos dividendos dos acionistas da Petrobras. Quer dizer, você deve ter visto isso é um absurdo. Olha, geralmente, quando você tem uma empresa de capital aberto, você entrega ao acionista até 25%. Houve um lucro de 10 bilhões, alguma coisa, ele distribuiu o dividendo, 60% antecipou. Não foi nem distribuir, antecipou. Provavelmente pagando alguma fatura que ainda era remanescente do período eleitoral. Aí o cara diz, nós ganhamos apertado, ganhamos nada, nós tivemos uma vitória retumbante, uma vitória consagradora, porque nós vencemos tudo isso. Eu vi até uma brincadeira, se o camarada alugou o estádio, comprou o juiz, comprou os bandeirinhas, comprou os grandulos e ainda perdeu o jogo. Quer dizer, comprou tudo, ainda perdeu o jogo, né? Então eu acho que ele com a sabedoria política que tem, Lula hoje está muito mais maduro que naquela época, quando passou, ninguém chama mais, já notou que ninguém fala mais que ele é analfabeto? Na primeira governo era chamando de analfabeto. Agora é o estadista. Ele lembra disso, né, padre? Agora é o estadista Lula. Né? Eu até peguei, no meu artigo dessa semana, eu peguei uma matéria a respeito da fuga de Napoleão da Ilha de Elba, né? Como é que a imprensa foi tratando. A primeira, ele foi dele, eu falei isso no programa passado, quando foi no fim, era o general Napoleão, entra gloriosamente em Paris, e não é, quer dizer, é desse tipo. Então, Lula, que foi vendido, demonizado, foi tentado, mas como ele é forte, tem o lombo de nordestino, é acostumado a levar só e a apanhar no roçado, ele chegou lá. Eu acho
que ele está... Há muitas especulações, às vezes as pessoas... Não, mas cadê a equipe? Ele tomou, nem a comissão de transição foi formada ainda. A equipe vai sair, com certeza vai. Agora, ninguém espera... Eu não me preocupo com isso. Camarada, não, mas o ministro da Economia, da Fazenda, deve ser um economista. O ministro da Saúde deve ser um médico. Eu digo, mas quem é maior? É o ministro ou é o presidente? É o presidente. Então, o presidente, para ser presidente, ele teria que entender de medicina, de educação, de saúde, de transporte, de infraestrutura, de economia, etc. Não é assim. Então, ele precisa chamar um ministro, qualquer que seja ele, só meu filho. A minha política, a política que eu combinei com o povo lá na rua, e eles consagraram e aprovaram nas urnas, é esta daqui. Corra atrás dela. Vá procurá-la, não tem o que discutir. A estratégia tem que ser essa, né? Tem que ser essa. Você joga, não, a estratégia é essa. Eu quero saber. Como fez Lula, né? Chegava um projeto, tinha um projeto, é como você falou, né? Tinha um projeto, então, naquele projeto todo escolhia um. Aí chamava a pessoa que tinha criado o projeto, ele dizia, mas o que é que está de bom para mim? O que é que está de bom para o povo? E o que é que está de bom para o país? Aí, se tivesse essa resposta, aí o projeto... É pré-requisito. Agora, se eu for fazer uma política econômica, o que é que está de bom para o acionista? O que é que está de bom para o especulador? O que é que está de bom para a taxa de juros? Eu vou fazer uma política de terra arrasada, como a que nós estamos hoje. Sobre os 43 bilhões de reais aí, dessas ações que está pagando antecipado. Está me lembrando também o comportamento de Arthur Lira, né? 100 bi. Ele não quer que mexa com o orçamento secreto e ainda tenha mais um respaldo de 100 bi. Dá para entender aí como é que... 100 bi para poder aumentar o Simples. Porque ninguém sabe aí no Simples. O Simples tem muita gente boa trabalhando na pequena empresa e tal. Mas quem é que sabe como é que está sendo esse Simples desse jeito? Que é o Simples lá na estrada. Aumentar em 100 bilhões as despesas de um país que está na bancarrota praticamente. Precisando de dinheiro. Não, mas não, com um orçamento furado. Um buraco no orçamento do tamanho do mundo. Quer dizer, a essas alturas do campeonato, o rei está nu. Não precisa mais Bolsonaro. Agora, tem uma coisa boa que Bolsonaro fez. Aí isso aí ninguém pode negar. Uma coisa boa que ele fez foi ele se vir para fazer com que os grupos nazifascistas que nós temos se revelassem. Nós não sabíamos, padre. Muitas vezes você estava com um nazifascista do seu lado. Quer dizer, e você veja uma coisa, a influência inclusive da cultura que aqui veio da Europa, da década de 40, 50, com Franco, Salazar, Mussolini, Hitler, etc. O maior bolsão de imigrante que se instalou no Brasil foi em Santa Catarina. Exatamente agora onde está o maior bolsão de nazifascista. Quer dizer, é uma coisa porque a gente se preocupa, eu sei que eles vão, mas eles não vão, e eles têm gente por trás deles. Aquilo ali não é só eles estão sendo utilizados. Tem alguma pessoa... Sem dúvida nenhuma, não existe voluntarismo em movimento de massa. Tem muita gente por trás que tem dinheiro e está querendo mexer essas coisas, mas não tem sentido. Porque eu falei hoje para um rapaz, eu perguntei para um rapaz que ele é bolsonarista, né? Dizendo que estava tudo errado. Eu disse, olha, eu vou fazer 3 perguntas a você. Não são perguntas difíceis. Aí não precisa ser exatamente não, mas você vai me responder só para entender se você é exatamente uma pessoa. Vamos lá. Se você é bolsonarista ou não. Mas eu sou, digo, então vamos ver. Quantos partidos políticos tem no país? Não, eu não sei. Não, mas chuta aí. Aí sei, não tem muito. Eu digo, tá bom, vamos dizer que tem 30 partidos políticos. São 40. São 40, né? Com a União aí, Brasil, que foi o último. Mas aí eu digo, não, eu só quero saber isso. Calma. Aí a segunda pergunta.
qual regime político adotado no Brasil? Aí ele não soube responder antes. Já, olha, tá vendo? Olha, tem uma falha. Você não está sabendo que regime político está aqui no Brasil. Aí a terceira pergunta eu não posso fazer a você. Então, quando você descobrir qual regime político, aí vem a me responder, aí eu faço a terceira pergunta. Eu acho... Você está falando aí em greve, isso não é greve não, rapaz. Não existe greve por voto não, cara. Nunca existiu isso não, na vida não. Sai dessa. E eles estão utilizando o nome de greve. Tu não sabe nem qual regime que tu está dentro do país, então Não, sabe não. Nada, cara. Quer dizer, eles são os pau-mandados, né? São os inocentes inúteis. Porque tem o inocente útil, mas eles são os inocentes inúteis. Aí você me vê, eu faço a terceira pergunta. Aí ele ficou lá, se buchando lá com os outros, Pois é isso, meu amigo Padre. Eu acho que a gente vai enfrentar novamente. Por isso que eu disse, olha, a eleição não terminou na segunda-feira, não terminou no domingo. A eleição, nós vamos continuar. Hoje estava vendo eleição nos Estados Unidos, na Pensilvânia, para a renovação, a que eles chamam de eleição de meio de mandato, que é a renovação de Congresso. Tá lá Trump, ele não pode mais se candidatar a presidente, porque ele já foi presidente dos Estados Unidos. Quem não pode mais ser. Mas ele está lá tentando influir para eleger mais republicanos e etc. Aquela história que eu falei já aqui neste programa, na TV Roda de Conversa, existe uma onda de fascismo varrendo o mundo. É uma onda de fascismo varrendo o mundo, uma onda de conservadorismo varrendo o mundo. Vamos ter sabedoria, vamos ter força e vamos ter coragem para atravessar. Isso para uma política neoliberal que fosse beneficiar a população. Porque eu conversando com uma pessoa, eu sou neoliberal, certo, o que é que tem? O que é que o neoliberal traz na economia de bom para o povo? Não, a independência, você tem a sua... Cada pessoa vai trabalhar com aquilo que pode, aquilo que tem. Rapaz, a resposta não está bem assim, coerente, não. Não está encaixando. Porque, por exemplo, eu preciso comprar uma carrocinha para vender cachorrinho quente. Aí onde é que eu vou buscar dinheiro para isso aí? Aí não tem. Para pequeno não tem, não. Só tem para gente grande, né? Entendeu? Pobreza, que é pobre, que quer comprar uma carrocinha para cachorro quente, para boniere, alguma coisa assim. Não tem. Só tem para o pessoal grande. O pessoal grande tem. Quando você quer bilhões, não tem problema não. Aí quando começou na pandemia, essa distribuição essa política pública aí para os bancos, aí distribuiu, foi 1 trilhão, mais de 1 trilhão de reais que foi distribuído para os bancos. E quanto foi distribuído para o povo? Para que o banco quer 1 trilhão de reais? Pois é, padre. Olha, e hoje, agora, nesse exercício de 2022, vai ser recolhido para o fundo, para o sistema financeiro, 2 bilhões 390, 2 trilhões de T de touro, 390. Se você pegar 1 trilhão disso daí, eu fiz uma conta. Você faria casa suficiente para abrigar a população de todo o estado de São Paulo, de todo o estado do Rio de Janeiro somado. Faria 90 transposição do São Francisco. Faria 235 translitorânea, que é a ferrovia que eu chamo, que liga Salvador até São Luís do Maranhão. Então é para isso que o governo tem que olhar. Essa pergunta que você tem, o que é que isso traz de benefício para o povo? O que é que isso traz de benefício coletivo? Vamos verificar o que é. Me justifique. Se for, nós vamos fazer. Se não for, nós não vamos fazer, né? Olha, tem um questionamento aqui, é muito interessante. Porque é tão difícil emplacar uma política de Estado. Só que, como falamos, a descontinuidade de políticas importantes interrompe um processo que vem a garantir transformações sociais
que ele chama de irreversíveis, como o programa Luz para Todos, que desde 2003 já levou energia para 17 milhões de moradores, mas será interrompido no final de 2022. Pois é. Quando o Bolsonaro sair, acaba Luz para Todos. É. Eu vi isso hoje, eu estava lendo, aí peguei isso aqui. Termina agora em dezembro de 2020. Não, agora em dezembro o Brasil foi feito por assim, em dezembro ele se acabava, terminava a Bolsa, terminava isso, terminava aqui, estava tudo programado para dezembro. Quer dizer, o país ia durar até dezembro. Pois é isso, meu amigo Pardo, era essa a contribuição da semana que eu queria dar. É muito salutar essa conversa com vocês. Eu gostei do jovem. O jovem me estimula, me instiga muito. Me instiga muito. A nós, instiga muito a nós, né? Quer dizer, aí um dia desse o camarada me passei e disse, você tem quantos anos? Aí eu disse, eu tenho 76. Ele disse, já tem isso tudo. Eu digo, eu cheguei aqui, vai cuidar para ver se tu chega, né, rapaz? Pois é, Padre, um grande abraço, meu irmão. Para todos vocês. Obrigado.